Olá, meu nome é João Gabriel, faço parte da equipe de texto do Profissão Biotech. Sou aluno de Biotecnologia da Universidade Federal da Bahia e venho até vocês atualmente para apresentar uma entrevista que fiz junto com outros representantes de uma liga acadêmica relacionado à cannabis medicinal. A cannabis medicinal, ou maconha medicinal, é o uso da planta cannabis sativa para diferentes usos e alívio de diferentes tipos de sintomas de diferentes doenças. Nesse sentido, há vários estudos em diferentes aspectos e áreas, especificamente doenças como, atualmente, transtorno do espectro autista, junto com também esclerose múltipla, dor crônica, além de Parkinson, Alzheimer e também tratamento de depressão e ansiedade. São os principais estudos que andam sendo feitos atualmente. Nesse sentido, os compostos ativos principais utilizados para esses tipos de estudos são principalmente o tetracanabidiol, especificamente o delta-N-tetracanabidiol, o THC, e o canabidiol, o CBD, sendo que o THC é a parte que atua no cérebro e afeta o humor, comportamento e pensamento, sendo chamado de psicoativo. Nesse sentido, atualmente no Brasil, o uso recreativo da planta, no caso para o fumo, da erva ou da resina, é proibido. Contudo, para uso de fins medicinais, com receita médica e em caso de importação do medicamento, é necessário executar um cadastro na Agência de Vigilância Sanitária, Anvisa, para que seja possível. Do mais, é importante ressaltar que recentemente o Superior Tribunal de Justiça está para publicar através da Anvisa o regulamento do uso para fins medicinais da cannabis, autorizando a importação de sementes, plantio, cultivo e comercialização, o que torna a discussão ainda mais importante e relevante quanto ao uso da medicina da maconha. Né? Dito isso, fiquem com a matéria que fiz com a Catarina Castro, a presidente da Liga Acadêmica Multidisciplinar de Estudos Canábicos da Faculdade de Farmácia da UFBA, e até logo. Meu nome é João Gabriel, eu sou, recentemente, faço parte do grupo de textos do Profissão Biotech, e, enfim, agora eu gostaria de saber mais um pouco sobre você, sobre essa questão da cannabis medicinal, né? Então, vou fazer umas perguntas básicas assim sobre vocês, né, claramente, e também um pouco sobre isso. Primeiramente, eu acho importante, para credenciar, qual seria o seu nome completo? Meu nome é Catarina Castro Figueiredo. Catarina. Agora eu gostaria de saber, o que basicamente é uma liga acadêmica e quais são os seus... o que vocês fazem, o que vocês realizam e o que vocês planejam para a LAMEC, principalmente para esse semestre agora. Bom, então, na verdade, uma liga acadêmica é uma associação civil, tá? Sem fins lucrativos, e é, na verdade, uma associação estudantil. Então, nós temos um orientador, no caso da LAMEC especificamente, é o professor Dr. Bruno José Dumê, é professor de toxicologia da Faculdade de Farmácia, lá da UFBA. E o nosso objetivo, enquanto a Liga Acadêmica Multidisciplinar de Estudos da Cannabis, é falar sobre o estudo da cannabis, tanto pelos aspectos clínicos, tá? Então, falando especificamente da terapia canabinoide, mas também falar sobre a cannabis em diversas outras frentes, como para fins industriais, seja alimentícia, seja a estética, para uso em esportes, como suplementação, também fazer análise histórica, política e social, já que quando a gente pensa na cannabis, é uma planta que está diretamente envolvida, com o nosso processo histórico aqui no Brasil, no mundo, enfim, é uma planta que está aí difundida em todo o continente, então a gente entende a importância que ela tem, então a discussão etnobotânica também, então esse é o nosso objetivo, trazer um aprendizado holístico sobre a cannabis, não só limitada à terapia, ao seu aspecto clínico. A segunda pergunta que você me fez foi sobre as novidades que a gente pretende trazer para esse semestre. Eu acho que a LAMEC ela tem esse objetivo, nesse semestre específico, de focar mais nos aspectos botânicos, sobre o cultivo, quais são os desafios para o cultivo aqui no Brasil. Então, a gente vai falar, por exemplo, como é que a gente planta a cannabis, qual é o melhor tipo de solo, quais são os tipos de cultivos que a gente tem aí, quais são as limitações quando a gente pensa em legislação aqui no Brasil para esse plantio. Agora a gente teve a liberação, a autorização para cultivo pensando em fins farmacêuticos, industrial farmacêutico, e a gente precisa refletir quais são as limitações para isso, para quem vai chegar esse tipo de produto de cannabis, que mercado isso abre? Isso vai democratizar o acesso? Isso necessariamente está envolvido com a legalização? Então, são alguns questionamentos que a gente quer trazer esse semestre. Muito bom. Agora uma pergunta mais direta, A partir do que você observa, quais são os derivados canábicos que você se lembra, ou que são mais
usados recentemente e quais seriam os seus possíveis usos. Quais os benefícios e quais os malefícios. Entendi. Bom, você está me perguntando. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com derivados canábicos, desculpe. Você quer dizer os tipos, as formulações de óleos, de produtos medicinais, é isso? Pode ser, mas eu estava pensando mais no CBD, THC, esse tipo de composto mesmo. Entendi. Bom, então, quando a gente pensa no uso da cannabis, o uso mais voltado para a medicina, tá? Nós temos vários tipos. Então, a gente pode fazer uso através de óleos, né, dos extratos. A gente pode utilizar jujubas de THC, comprimidos, cápsulas. Então, a gente tem vários tipos, tá? E dentro desses tipos de formulações, então, dentro de um óleo, por exemplo, a gente pode ter um óleo de espectro completo, que é um óleo com todos os canabinoides, todos os produtos da planta. Podemos ter um óleo broad espectro, né, de espectro amplo, que tem todos os compostos da planta. E a gente tira só o THC, que é o principal canabinoide psicoativo. E nós temos as formulações isoladas, que a gente tira apenas um canabinoide. Então, quando a gente pensa o que é o CBD, o que é THC e tal, esses são canabinoides. Tá? Então, a gente tem o canabinoide CBD, que é o canabidiol. Temos o canabinoide tetrahidrocannabinol, que é o THC, que é o que a gente mais conhece, né, que dá o barato. Temos outros também, como o CBG, que é o cannabigerol, o CBN, que é o cannabinol, enfim. Então, a gente tem diversas fórmulas. Geralmente, as fórmulas mais utilizadas por pacientes são as fórmulas de espectro completo. As fórmulas que tem tudo, inclusive o THC. Tudo que vem na planta está ali naquele produto. Mas, quando a gente pensa em canabinoides de forma isolada, nós temos o CBD, que é o canabidiol, o mais conhecido, o que é mais utilizado, que não apresenta esse efeito psicoativo, né? Não deixa ninguém chapado. E, geralmente, o canabidiol ele tem uma importância bem legal, principalmente para pacientes que têm epilepsia, porque é um importante anticonvulsivante, ele é um ótimo ansiolítico, então pacientes que têm ansiedade, eles utilizam bastante fórmulas enriquecidas, né? Fórmulas ricas em CBD, tá? Quando a gente pensa em THC, a gente pensa principalmente em dor, tratamento de dor crônica, dor associada à espasticidade, dor associada ali ao câncer, principalmente. O THC, além de ser barato, ele também é um importante antiemético. Então, pacientes que sofrem com enjoos muito fortes, principalmente aqueles pacientes que fazem a quimioterapia, né, tem esse colateral muito forte, que é o enjoo. Então, o THC ajuda bastante nisso, tá? Também manejo do estresse. O THC em baixas doses ele é um importante indutor do sono, então a gente usa ali tanto o CBD associado ao THC, porque o CBD é um importante ansiolítico, relaxante. O THC é excelente para induzir o sono, então quem já faz aí uso adulto provavelmente já reparou que você fuma um pouquinho, você fica um pouco sonolento, então se deve geralmente ao cannabinol e ao THC. Então, assim, existe um potencial terapêutico gigante, inclusive um potencial ainda não descoberto. Por isso a importância de ter uma liga acadêmica, para que a gente trate na academia esse tipo de assunto e vai aprendendo cada vez mais sobre o potencial deles, né? Tanto para o uso, como eu falei, medicinal, quanto para o uso industrial, de diversas formas, e também adulto, por que não, né? Muito bem. Mas só um adendo, né? Para saber, existe algum efeito colateral? Algumas pessoas específicas que podem tomar algo desse tipo? Sim, então, a gente tem algumas restrições, tá, para o uso da cannabis, principalmente pela falta de estudos de segurança a longo prazo, tá, e efetividade, enfim. Quando a gente pensa em estudos de segurança, por exemplo, temos pouquíssimos estudos que avaliam o uso prolongado em crianças ou em grávidas. Então, geralmente, a gente opta por esse tipo de terapia quando os benefícios superam os riscos, tá? Então, por exemplo, uma grávida geralmente não é indicado que ela use produtos de cannabis. Mas se ela tiver um bom controle de uma dor muito forte que ela sinta, ou de crises convulsivas, vai ser indicado, vai ser recomendado que ela utilize nesse caso específico, sempre com observação, com monitoramento. A mesma coisa de crianças. A gente não tem grandes estudos a longo prazo que falam sobre o uso de THC em crianças, mas quando aquela criança se beneficia muito dessa terapia, o médico pode entender que os benefícios superam os riscos. Então é assim que a gente vai tomando a decisão. Então, geralmente, essas pessoas elas são excluídas do uso, né? Ou então usam fórmulas sem THC. E também no caso de esportistas, porque o CBD ele não é indicado no exame toxicológico como doping. Mas no caso do THC, ele é. Então, geralmente, quem faz uso de produtos de cannabis, muitos esportistas fazem para ajudar na recuperação muscular, para a melhora do sono, para a melhora da ansiedade, para a melhora do apetite ou do quadro de compulsão alimentar. Enfim, nesses casos, a gente retira o THC da fórmula e prefere ou um composto, ou uma fórmula isolada, ou uma fórmula broad spectrum, né? Espectro amplo sem THC. Interessante. E agora, uma pergunta mais pessoal.
qual estudo recente assim que vocês viram, né, que chamou a atenção para você, principalmente? Bom, eu acho que tem um estudo recente que foi muito interessante, assim, sendo pessoal mesmo, tá? Eu trabalho para uma startup e uma das farmacêuticas se chama Caroline Pauli. Ela contribuiu para um estudo que sobre a evolução do quadro do Eduardo Suplicy, que é um político, enfim, muito famoso aqui no Brasil. E o interessante do caso dele é que ele utilizou uma formulação rica em THC, para o controle dos tremores. Ele tem Parkinson, né? Então é um paciente que geralmente a gente opta por formulações mais ricas em CBD, canabidiol, e muitos estudos, inclusive, têm resultados não muito importantes, ali não muito relevantes, mas uma limitação desses estudos é que geralmente são doses utilizadas de THC, doses baixíssimas de THC que são utilizadas. No caso do Suplicy, não. Ele já utiliza, né, com a escolha da equipe médica dele, optar por formulações mais ricas em THC. E ele teve um resultado impressionante, uma melhora de saúde global mesmo. Ele não melhorou só a frequência e intensidade dos tremores, mas melhorou também a qualidade do sono, melhorou ali os níveis de estresse, que é tudo medido através de escalas, enfim. Conseguiu fazer uma mudança, né, uma diminuição no uso de medicamentos alopáticos. Então, eu achei um estudo muito interessante e bem recente. Foi publicado em agosto. Muito bom. Interessante. Então era isso. Muito obrigado pela participação. Eu agradeço pela disponibilidade. Eu que agradeço por considerar a liga. Tamo junto. Tá bom. Obrigado. Sucesso pra vocês. Tchau, tchau.